A paz do Senhor, igreja do Senhor, em nome de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do seu lar. Essa semana aí a gente teve uma semana meio conturbada, onde as pessoas viram pela televisão, pelos meios de notícia, da quais tem sido publicado através do Facebook, pela internet, pelos vídeos de WhatsApp, a respeito de pastores se suicidando-se. Recentemente nós tivemos aqui nessa cidade um caso também de um irmão que infelizmente aconteceu isso com ele. Mas eu quero vos falar a respeito um pouquinho da palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas, sobre o suicídio. É muito interessante, irmãos, a gente poder ter a palavra de Deus como base de tudo sobre as nossas vidas. Quando eu abro a minha Bíblia lá no livro de Gênesis, a Bíblia vai falar que quando José do Egito ele passa a governar o Egito, ele traz a sua família dos israelitas todas para lá e eles começam a viver no Egito. Passa-se o tempo, os anos, por consequência disso, a Bíblia vai apontar e dizer que o outro rei do Egito que veio após, nos dias em que José esteve no Egito, ele começou então a humilhar os israelitas e fazer com que os mesmos tivessem os seus trabalhos forçosos. Eles tinham que trabalhar dia e noite na tamanha exaustão para fazer aquilo da qual o rei do Egito queria. Quando eu abro a minha Bíblia ali no livro de Gênesis, então eu aprendo que os israelitas, eles passaram pelo seu primeiro cativeiro. Foi o cativeiro egípcio, aonde ali no Egito eles foram massacrados. Passaram-se os anos, as épocas em que Davi estava no reino. E Davi, já adiantado de idade, ele vai passar o reino ao seu filho Salomão. Salomão, por sua vez, era um dos homens mais intelectual que existiu na sua época. De inteligência, de sabedoria, foi o rei que sobressaiu a todos naqueles dias. Mas chegou uma época em que os israelitas, por sua vez, estavam passando por um momento muito conturbado. Eles então decidiram chegar diante de Salomão e pedir para Salomão, para que Salomão pudesse então aliviar o cargo, aliviar o jugo que estava sobre os israelitas. Então Salomão ele vai ter conselho com os sábios, aqueles mais de idade que existiam na sua época. Por sua vez, eles dizem a Salomão: olha, Salomão, se você aliviar o jugo sobre eles, toda a Israel serão teu por todos os dias de tua vida. Porém, se você aumentar o jugo, a probabilidade deles vos abandonar será muito grande. Então Salomão, por sua vez, ele deixa o conselho dos homens mais íntegros, retos, honestos que existiam naquela época, e ele foi ter então conselho com os mais novos. E quando ele foi ter conselho com os mais novos, diz as Sagradas Escrituras, que eles disseram assim para Salomão: Salomão, você vai responder à nação de Israel, que se por acaso o jugo do teu pai foi pesado, o teu será pesadíssimo. Se o seu pai vos castigou com açoite, você irá os castigar com escorpiões. E diga para ele que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo dos seus pais. Aquilo pesou mal aos olhos dos israelitas, que por sua vez, a partir de então, tornou-se Israel a divisão do reino, reino do norte e reino do sul, Samaria e Israel. Então, por sua vez, a Bíblia nos conta que houve uma época em que os israelitas, em Samaria, eles estavam ali num cativeiro. Este cativeiro perdurou por mais de 3 anos naqueles dias,
em que o canibalismo entrou dentro de Samaria. Eles passaram então a comer os seus próprios filhos, por quê? Porque o exército inimigo havia cercado Samaria por sua vez, e eles não conseguiam sair. Eles não tinham alimento, não tinha nada dentro de Samaria. Todos conhecemos a história. Então foi este o segundo cativeiro. O segundo cativeiro foi o cativeiro em que os samaritanos estiveram ali em Samaria todos presos. Os israelitas estiveram presos naqueles dias. Passaram-se o tempo também, houve uma época em que os israelitas tinham a sua casa lá em Jerusalém. E nessa época, Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém e leva eles também cativo. Então, por sua vez, eles, os israelitas, passaram, por sua vez, 3 cativeiros. Mas só que o tempo passa e os israelitas, então, eles acabam que, por sua vez, abandonando ao Deus de Israel. E por sua vez, Deus, então, ele abre agora uma perspectiva de vida à nação gentílica. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Pedro. A Bíblia fala que Pedro, no decorrer da tarde, ele tem uma visão de um lençol atado pelas 4 pontas que desce até Pedro. E Pedro, quando ele olha para aquele lençol, ali havia vários tipos de animais imundos considerados para os judeus. E ouve-se uma voz dizendo, mata e come. Aí Pedro vai replicar dizendo, mata e come como? Não, nunca comi coisa normal e tão comum e imunda desse jeito. E ouve-se uma voz dizendo, não a tenhas tu por comum aquilo a quem Deus purificou. O que Deus estava fazendo ali era demonstrando que Deus estava abrindo então uma nova oportunidade, não mais para os israelitas, mas para uma nação da qual se chama-se nação gentílica. Essa nação que eu, que você, que todos os seres humanos aí, fora os judeus, fazem parte. Somos a nação gentílica. E é aqui que eu quero entrar com um ponto muito crucial. É este ponto aqui que eu quero vos dizer a respeito do que está acontecendo com o ser humano. O ser humano parece que ele está deixando o amor se esfriar, está abandonando a Deus. Isso tudo é normal e é cumprimento da palavra, cumprimento das Sagradas Escrituras. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai falar sobre a tentação de Jesus. Jesus, pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto e ali ele é tentado pelo inimigo de nossas almas, Satanás. Satanás vai se apresentar diante de Jesus e oferecer algumas coisas a Jesus Cristo. E quando ele está ali tentando Jesus, diz a palavra de Deus, que disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, para que a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lá no capítulo 4, versículo 7, diz assim, capítulo 4, versículo 6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Porquanto se tu me adorares, tudo será teu. Quando Satanás, então, ele lá no Éden, ele engana Adão e Eva, por sua vez, a Bíblia nos ensina que Deus coloca o homem lá no jardim para que ele pudesse governar. Só que Deus dá para eles algumas limitações e condições, que eles não poderiam de maneira alguma tocar na árvore que estava no meio do jardim. Mas diz a Sagrada Escritura que por sua vez o inimigo, quando lançado na terra, lá estava ele agora no jardim do Éden dialogando com Eva, que por sua vez pega do fruto proibido e dá de comer ao seu marido. Então, quando abre-se os olhos de ambos,
eles reconheceram que ambos estavam nus. Então, como de costume, na virada do dia, Deus vinha falar com o homem. Deus chega no jardim e começa a clamar: Adão, Adão, aonde tu estás? E Adão, ouvindo a voz de Deus, diz a palavra que ele temeu e se escondeu. E quando ele se esconde, ele vai então dialogar com Deus. E eu ouvi a tua voz no jardim e temi e me escondi, porque eu estou nu. Aí Deus vai dizer para Adão: Adão, quem foi que disse que você estava nu? Então abre-se então o entendimento dos seres humanos naquele dado momento. Então nós, todos os seres humanos, todos, pela a decadência, por aquilo que Adão cometeu no Éden, abriu-se então o quê? A prerrogativa para o pecado vir sobre todos os homens. A Bíblia vai afirmar e dizer: todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então não existe homem no mundo que, por mais santo que seja, ele sempre terá sobre si a descendência adâmica, caída do homem Adão. Mas eu quero vos dizer algo da parte de Deus. Se o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, a Bíblia vai ensinar que o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, ele foi feito espírito vivificante. Então, para que nós podemos vencer o nosso adversário, para que a área do suicídio não entre dentro da nossa casa, é necessário que nós venhamos ter uma grande conversão. Eu não estou dizendo que você estará isento de pecar. Não. Pecados nós iremos cometer dia após dia. Mas é necessário que nós venhamos ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que quando nós caímos nas nossas tentações, possamos ter Ele como nosso advogado, como intercessor diante de Cristo que está diante de Deus, para que o mesmo possa ali clamar a Deus em propiciação dos nossos pecados. Então o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia vai contar então no capítulo 4, versículo 8, dizendo assim: E respondeu-lhe Jesus: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aqui eu entendo algo que está acontecendo com o ser humano. Porque é que algumas pessoas, mesmo sendo crente, ela tem abrido seu coração para Satanás entrar dentro do seu corpo. Eu vou ensinar você algo que está escrito na palavra de Deus. E isso é muito importante para nós cristãos que estamos diariamente dentro da casa de Deus. Calma aí, eu vou te ensinar. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo vai falar para ele: Vai, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. O problema da nossa geração é que nós servimos a Deus nos cultos, mas nós servimos a outros deuses como a nação de Israel. Quais são esses deuses que nós temos serviço? Nós temos servido. Haja visto que a igreja evangélica, nós metemos o pau e falamos muitas das vezes mal dos nossos irmãos católicos, cristãos, que têm lá as suas idolatrias, as imagens feitas de escultura. Mas nós esquecemos que nós, na maioria das vezes na nossa caminhada cristã, nós estamos criando dentro da casa de Deus bezerros de ouro. Nós idolatramos a pastores, a cantores, a pregadores,
quando não são os tais que estão dentro da casa de Deus pregando, nós não sentimos o desejo de estar dentro da casa de Deus. E isso nada mais é do que idolatria. Você aí que tem saído para pregar, que tem força, que tem vigor, que tem saúde, e está fazendo da casa de Deus um palco para levantar dinheiro para sustento da tua família, cuidado, porque você pode estar adorando a um Deus chamado Manom. Esse Deus era um Deus adorado naqueles dias também. Lembra de que um dia Jesus Cristo entrou na casa de Deus lá em Jerusalém? E Jesus Cristo começa então com um azorrague a chicotear as pessoas, e ele começou a clamar dizendo: vocês estão fazendo da casa de meu pai um lugar de lucro, um lugar de venda. Isto é o que nós, cristãos da era pós-modernidade, estamos fazendo. Nós estamos fazendo da casa de Deus casa de comércio. Os crentes estão por aí gravando CDzinho de cantores evangélicos, de pregações evangélicas, e quando é convidado entrega lá 100, 200 CD, e quer que vende esse CD, quer ter cachê para estar pregando na casa de Deus. Olha, Jesus Cristo vai voltar e você estará fora das bodas do Cordeiro, porque você está fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. Escute isso. Levou também a Jerusalém. Satanás leva Jesus a Jerusalém e leva sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não te tropece o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então Jesus ele é levado no pináculo do templo. E Satanás também começa a falar da palavra de Deus. Nós estamos aí muitas vezes estarrecidos, preocupados. Porque é que alguns grandes líderes cristãos, alguns que estão no nosso meio, estão cometendo suicídio. Satanás também conhece muito bem as Sagradas Escrituras. E quero te dizer, ele conhece muito mais as Sagradas Escrituras do que eu e do que você. O problema foi que Satanás ele tinha um lugar no céu. Aquele lugar onde ele estava lá, ele era um grande regente da orquestra que existia lá dos anjos celestiais. Mas um dia subiu no coração dele: eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele pensou que estava enganando a Deus, mas enganado estava. Nós que estamos na casa de Deus pensamos que estamos enganando a Deus, mas enganado estamos nós, porque de Deus ninguém engana. Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, Deus ele é onipotente, Deus ele conhece e sonda o coração de todos ao mesmo tempo, cujos corações, na maioria das vezes, podem até estar dentro da casa de Deus, mas estão com o coração longe da presença de Deus. No princípio dessa live, eu vos falei a respeito dos 3 cativeiros que a nação israelita passara. Mas existe um cativeiro que eu quero que você entenda, e este é o pior de todos. Este cativeiro é o cativeiro que a nação gentílica tem passado. Então lá no capítulo 4, versículo 14, diz assim:
Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde ele foi criado, ele entra num dia de sábado, como de costume, na sinagoga, e ele levanta-se para ler. E quando ele levanta-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito assim. O que estava acontecendo aqui no capítulo 4, versículo 14 do Evangelho de Lucas? Nada mais era o cumprimento das Sagradas Escrituras que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. A Bíblia fala que nesse dia, para que você possa compreender, na sinagoga existia 3 cadeiras. Existia a cadeira do ministro, existia a cadeira do pregador, mas no meio existia a cadeira. Essa cadeira era o lugar onde se esperava o Messias assentar-se nela. E naquele dia Jesus ele entra num dia de sábado na sinagoga em Nazaré, onde ele foi criado. E ele levanta para ler. Então o ministro vai e entrega nas mãos de Jesus o livro do profeta Isaías. E quando ele começa a ler aquele livro, eles conheciam Jesus, porque Jesus ele foi criado em Nazaré. E por consequência eles dão para Jesus um dos livros mais difíceis que existia naqueles dias, que era o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Era um livro escatológico, não era um livro para qualquer um rabino ler. Mas Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele se levanta e quando dá um rolo para ele ler, ele começa então a abrir o livro e começa a ler e dizendo assim: o Espírito do Senhor, Deus Jeová, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Aqui entra o grande mistério que eu tenho para vos dizer a respeito do que está acontecendo com nós cristãos, que estamos passando e vendo suicídio acontecendo no nosso meio. Jesus Cristo diz às Sagradas Escrituras que ele veio a pregar liberdade aos cativos. Cativo, o que significa cativo? Cativo é cativeiro. Simbolicamente eu posso vos dizer a respeito disso dizendo de uma forma muito simples. É como se uma pessoa fosse acorrentada na sua casa e que desse a hora do culto, mas como ele é religioso, deu a hora do culto simbolicamente, Satanás ele pega ele preso e vai arrastando ele até o culto. Ele chega no culto e o culto para ele é um culto normal. Ele canta os hinos, ele ouve a palavra, ele até mesmo prega, sorri, fala até mesmo em língua. Ele ali está alegre, mas o seu coração está longe da presença de Deus. Este, na verdade, é o pior cativeiro que existe. E foi nada mais, nada menos para este cativeiro que Jesus Cristo veio a este mundo, para dar liberdade ao cativo, ao homem que está sobre o jugo do pecado. E sabe por que é que as pessoas estão cometendo suicídio dentro da casa de Deus? É porque nós não estamos pregando mais o evangelho que Jesus Cristo ensinou, o evangelho da qual Jesus Cristo disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas nós estamos pregando chave de portas de casa, nós estamos pregando a prosperidade neste mundo
mundo pecador, nós estamos pregando as mil maravilhas deste mundo, e estamos deixando de pregar que nós devemos renunciar ao pecado e termos uma vida digna, santa diante de Cristo, uma vida de oração, para que possamos nos submeter debaixo da unção do Espírito Santo e que possamos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia ainda diz assim no capítulo 4, versículo 19: a pregar liberdade aos cativos, a restaurar, dar vida a cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Nós enfeitamos muito as nossas pregações. Estamos esquecendo de pregar o Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 27. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Nós não temos pregado mais isso dentro da igreja. É por isso que a igreja está passando por momentos dificultosos, por momentos da quais as pessoas estão dentro da casa de Deus, mas já não é mais morada do Espírito Santo. Olha o texto que eu vos irei ler na noite deste dia. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando a acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. É isto que está acontecendo com os crentes dentro da casa de Deus. Olha lá o que está escrito no livro de 1 Coríntios. Escute isso, eu vou ler para você. Lá no livro de 1 Coríntios diz assim, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eis aí o motivo da qual estou vos dizendo. Aqui diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas lá no Evangelho de Lucas, diz as Sagradas Escrituras, no capítulo 21, versículo 34 para baixo, diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24 para baixo, que o espírito imundo que estava em nós, ele sai. E quem faz morada em nós é o Espírito Santo. Mas só que quando ele sai e de vez em quando ele volta para ver como é que está a nossa casa. E se ele encontrar a nossa casa vazia, toda bagunçada, ele volta e traz consigo mais 7 espíritos. E diz lá no capítulo 11, versículo 26, lá no finalzinho diz assim: e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Sabe por que é que os nossos líderes estão cometendo suicídio? É exatamente por isso.
é porque eles um dia foram moradas do nosso adversário, mas deram lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo fez morada na sua casa. Mas ao decorrer da sua caminhada, eles entristeceram o Espírito Santo, e o Espírito Santo se afastou, e o diabo ele entrou dentro da sua casa, e eles estão vivendo este cativeiro que da qual eu vos disse. Este cativeiro que da qual está escrito nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Lucas. Diz a palavra de Deus lá, que o Espírito de Deus, ele veio para dar liberdade aos cativos. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele veio lá no capítulo 4, versículo 19, a pregar liberdade aos cativos. Há pessoas que estão dentro da casa de Deus e estão vivendo este cativeiro. Este cativeiro é pior do que o cativeiro egípcio, é pior que o cativeiro assírico, é pior que o cativeiro babilônico. Este cativeiro, ele é destruído dentro da casa de Deus. As pessoas são levadas dentro da casa de Deus, adoram a Deus, servem a Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Eu irei provar tudo aquilo que eu estou vos dizendo. Lembra-te de que um dia, na última Santa Ceia, Jesus Cristo ele assenta com os discípulos, mas existia um cujo coração já estava longe de Deus. Ele estava pronto para vender a Jesus Cristo por 30 moedas de pratas. Em um dos evangelhos diz que Jesus Cristo ele vai dar o bocado dentro da boca de Judas. E Jesus Cristo ele afirma que aquele que havia de trair seria aquele que ele haveria de dar o bocado. Então, quando nós estamos ceando, nós temos que discernir o corpo de Cristo. Eis aí o motivo da qual existe muitos fracos, doentes e muitos que dormem no nosso meio, porque não estão discernindo mais o corpo de Cristo. Estão comendo, estão participando da Santa Ceia indignamente, estão comendo o corpo e o sangue de Cristo indignamente, estão tocando no corpo e no sangue de Cristo indignamente, por isso que estão fracos, estão doentes, estão dormindo dentro da casa de Deus. Lembra-te de que na parábola das 10 virgens, todas elas tosquenejaram e dormiram. Evangelho de Lucas, capítulo 25, diz assim as Sagradas Escrituras. Eu irei ler para que os irmãos possam compreender. Diz a palavra de Deus assim, que, tardando o esposo, todas tosquenejaram, todas adormeceram. Capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, todas tosquenejaram e todas adormeceram. É o retrato da igreja, amados irmãos. Ali não foram as loucas, as nécias, mas as prudentes também tosquenejaram. Estavam dormindo dentro da casa de Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo. A realidade era de que 5 das prudentes tinham o Espírito Santo, eles tinham azeite em sobra, mas quando fechou-se a porta, as 5 nécias começaram a bater, dizendo: abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Mas já não havia mais como abrir a porta, porque já era tarde demais. Já era tarde.
Cristo, ele voltará a qualquer momento. Eu quero que com essa palavra, que Cristo não vos pegue de surpresa. O arrebatamento se dará a qualquer instante, a qualquer momento. Jesus Cristo voltará para nos buscar, para que nós possamos cearmos com ele e estarmos com ele para todos sempre. Mas se Jesus Cristo não vier nas nuvens, eu tenho algo para te dizer. Tão certo como o arrebatamento virá, tão certo poderá acontecer que na noite deste dia, ele pode pedir a tua alma. Lembra-te de que um dia Jesus Cristo, ele pregou sobre uma parábola. Essa parábola diz a palavra que o homem, ele levantou na sua casa, ele havia tido uma grande colheita. Ele disse assim no seu coração: eu vou derrubar esse celeiro, eu vou construir outros melhores e maiores. Goze a minha alma, porque eu tenho de sobra. Mas diz a palavra que à noite ouviu-se uma voz dizendo: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens feito, de tudo que você tem feito, para quem será? Naquela mesma noite a morte ceifou a vida daquele homem. A riqueza não lhe foi o suficiente para garantir a vida eterna. Me lembro também um dia de um jovem que diante de Jesus chegou e dizendo, interrogando: mestre, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, com toda a simplicidade, ele olha para aquele jovem e diz para ele: olha, jovem, observe os mandamentos: não adulterar, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Você observando os 10 mandamentos, você já terá algo de bom na sua vida. Então ele dá uma risadinha e olha para Jesus. Ele disse: olha, então eu já estou salvo, porque isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus Cristo, ele é aquele que conhece o nosso coração, igreja. Ele é aquele que conhece a nossa vida no íntimo. Ele olha para aquele jovem com toda a simplicidade dentro do seu coração. Jesus Cristo, ele vai então dizer para ele: olha, jovem, eu sei que você tem observado todos os mandamentos, mas ainda te falta uma coisa. Ele interroga Jesus e pergunta: o que me falta? Jesus olha para ele e disse: vai, vende tudo o que tens e reparte com o pobre. Diz as Sagradas Escrituras que ele saiu aborrecido, porque o coração daquele jovem estava na riqueza deste mundo. Então eu vos direi o que estava acontecendo com Judas. Jesus errou. Jesus errou em colocá-lo como os 12 discípulos. Não. A verdade nada mais era que, ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, Judas era um cristão fervoroso. Ele realizou milagres como todos os discípulos. Ele também foi cheio do Espírito Santo. Mas o dinheiro tomou conta do coração de Judas, que por sua vez o diabo entrou dentro do seu coração. Está escrito lá no livro de Judas que ele comprou um grande campo de iniquidade com o dinheiro que ele roubou. No Evangelho vai falar que ele colocou uma corda no seu pescoço para suicidar. Mas lá no livro de Judas, diz as Sagradas Escrituras que ele cai sobre si e as suas entranhas adentram dentro dele e ele comete um grande ato de suicídio e de desespero, porque ele havia vendido a Jesus por 30 moedas de prata. Nós batemos no nosso peito que somos cristãos. Nós batemos no peito, dizemos que somos crentes protestantes,
que estamos prontos para subirmos para o céu. Eu quero vos perguntar na noite desse dia: será que se Jesus Cristo voltar hoje nas nuvens, Ele para arrebatar a igreja, nós subiremos ou ficaremos aqui neste mundo de sofrimento, no mundo de tribulação? Se você não tem certeza da tua salvação, eu quero te convidar você a entrar no teu quarto, a confessar os teus pecados, não a homens pecadores, mas confessar a Jesus Cristo, que pode te ouvir aonde quer que você esteja. Lembra de que um dia Davi, na sua mais profunda angústia, ele vai escrever o Salmo 51 e vai clamar lá no verso 10 dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Clame a Deus neste momento, interceda a Ele, para que Ele possa ter a misericórdia e de que o Espírito Santo não venha afastar das nossas vidas, porque o homem sem o Espírito Santo, ele comete suicídio. O homem sem o Espírito Santo, ele não perdoa o próximo. O homem sem o Espírito Santo, ele torna-se um religioso. Ele pode estar 24 horas dentro da casa de Deus, porque ele é tão somente um religioso. Ele não está verdadeiramente adorando a Deus com a sua alma, corpo e espírito. Ele está ali simplesmente porque ele é um cativo, que da qual está sendo levado todos os dias por Satanás para a igreja, para prestar o seu cultinho, não a Deus, mas ao nosso inimigo de nossas almas. Cuidado, igreja. Cuidado com o culto da qual você está prestando a Cristo. O nosso culto não começa ali dentro da casa de Deus. O nosso culto é a nossa vida diária. É a nossa vida que temos diante de Cristo. É o nosso caráter. É aquilo que nós temos feito. Eu estou aí travando uma grande batalha com os pseudos cristãos. Existe uma igreja aí que diz ser cristã, mas que da qual libera para a sua igreja bebidas alcoólicas, que tem liberado para a sua igreja o divórcio, que tem liberado para a sua igreja o sexo antes do casamento, que tem liberado para a sua igreja o adultério, que tem liberado para a sua igreja o amor ao dinheiro, que tem liberado para a sua igreja que a fofoca pode acontecer, que tem liberado para a sua igreja as áreas da sensualidade. As irmãs já não têm pudor mais da maneira que se veste. Se você olhar lá, as instruções dadas às irmãs, elas se vestiam com pudor. Hoje as irmãs estão atraindo os irmãos para os seus corpos físicos. E os irmãos, na maioria das suas vezes, eles caem, são tentados. Eles estão dentro da casa de Deus, mas estão passando pelo cativeiro de Satanás. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja. Você será pego de surpresa no último dia. No último dia, Deus achará o seu pecado e Ele separará as ovelhas dos bodes. Ele vai separar joio do trigo. O joio do trigo, ele é crescido junto, mas no último dia ele será lançado para ser queimado. Cuidado, igreja, cuidado, igreja.
Cuidado com as igrejas que têm se levantado por aí. Igrejas que não têm nome. Igrejas que não têm história. Igrejas que não têm o Espírito Santo de Deus. São pseudos cristãs. São igrejas falsas. Igrejas que não servem a Cristo. Olhe lá no livro de Atos dos Apóstolos, que você encontrará um dos maiores conselhos dado para a igreja primitiva, dada por um homem chamado Gamaliel, um dos mais intelectuais pregadores da palavra, um dos mais estudiosos que existiu naquele dia, professor de escatologia bíblica do apóstolo Paulo. Ele vai interrogar dizendo: olha, se esta igreja que tem se levantado, se ela for da mão de homens, ela se desfará. Porém, se ela for de Deus, cuidado, para que você não haja combatendo contra Deus. Então, se a igreja é de Deus, ela prospera. Porém, se a igreja não é de Deus, ela pode ser rica. Abrimos a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, que nós iremos entender aquilo que da qual eu estou vos dizendo. Olha aqui o que está escrito na igreja. Isto que está acontecendo nas nossas igrejas nos dias em que nós estamos vivendo. Irmãos, que nós possamos buscar verdadeiramente o amor de Cristo, porque Cristo, Ele está buscando a igreja. Cristo, Ele buscará uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja verdadeira. Olha o que Cristo está dizendo aqui nas igrejas em que existiam lá no livro de Apocalipse. Que possamos compreendermos e temos a visão e temos a nossa vida voltada a Cristo, para que naquele dia nós possamos buscar verdadeiramente o amor de Cristo, Jesus Cristo, e que não venhamos ficarmos de fora. Capítulo 3, versículo 14. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, quem deras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, não sabes que és miserável, não sabes que és pobre, que és cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus colírios, que unja os teus olhos com colírios, para que vejas, e que te repreendo e castigo todos quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como meu pai venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça
Ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja desgraçada, era uma igreja miserável, ela era pobre, era cega e nua, mas ela dizia que ela era rica e que estava se enriquecendo. É o recado que eu tenho para vos dizer, é o que está acontecendo com as igrejas, abrindo templos e templos e templos. As igrejas estão ricas, estão abastadas de dinheiro, mas na verdade ela é pobre, ela é miserável, ela é cega, ela é nua. Cristo está dizendo para você, aconselhando você para que compre colírios e pinga no teu olho antes que seja tarde demais. Eu quero convidar você, amada igreja, que publique esta mensagem para que as igrejas possam ouvir. Porque é que os espíritos de suicídio têm entrado dentro da nossa casa, dentro das igrejas, está aí muitas vezes levando cristãos ao suicídio. Que nós possamos compreendermos isso que estou vos dizendo. Aquilo que da qual eu preguei na noite desse dia, eu preguei foi a palavra de Deus. Foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Compartilhe para que os que estão aí à frente, em eminência, nas igrejas, para os pastores, para que eles possam ter com conhecimento da palavra de Deus, porque muitos estão aí ricos, estão vivendo um momento de abastança, mas estão vivendo em adultério, estão prostituindo a palavra de Deus e ficarão de fora naquele último dia. Compartilhe esta live. Eu quero fazer um pequeno momento de oração e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Ore em prol da minha vida, porque um grande se levantou contra a minha vida. Eu estou desempregado, eu perdi a minha visão dentro do meu trabalho, mas eu entreguei na mão de Deus. Eu sei que o meu Deus fará justiça em prol da minha vida. E aqueles pseudos cristãos que da qual se levantaram contra a minha vida, amigos que eu tinha em consideração, que eu amava de todo o coração, fizeram reunião, colocaram a minha esposa e ali se levantaram contra ela dizendo coisas mentirosas, mas o Espírito Santo no momento certo encheu minha esposa do Espírito Santo e ela soube retribuir o pago que da qual elas estavam falando mal de mim. Minha esposa disse a verdade que da qual eles estavam ali dizendo mentira. Eu um dia vos confrontarei, mas eu vos entreguei ao meu Deus. E quando eu entrego ao meu Deus, eu sei que Ele me fará justiça. Eu estou orando para você na noite desse dia. Deus, neste momento eu preguei a Tua palavra, eu falei daquilo que da qual Teu Espírito Santo colocou sobre a minha vida. Pai, eu oro em prol da minha casa sobre os meus filhos. Pai, eu te peço que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para mim, Deus. Abre uma porta de emprego para que eu venha trazer sustento para os meus filhos, para a minha casa. Abençoa a igreja onde eu congrego o meu pastor, pastor Júlio, a missionária Isaura e todos os obreiros da minha igreja. Deus abençoe a todos os irmãos, a cada membro que da qual ali congregam comigo. A cada igreja aqui, Senhor, na cidade de Olimpo, Noronha, ao decorrer das vizinhanças dessa cidade de Olimpo, Noronha. Esses dias eu preguei ali e disse que paira sobre a nossa igreja um grande espírito de suicídio. E que esse espírito só será, Senhor, repreendido através da oração e do jejum, da consagração da nossa igreja, da comunhão nossa em Cristo Jesus, como a igreja primitiva orava, buscava ao Senhor em genuína comunhão através do Espírito Santo. Essa maldição será quebrada através da oração, através da comunhão, através da consagração, através do Espírito Santo.
Deus, eu sei que barreiras estão sendo quebradas, que espírito de suicídio que pairava na casa do meu vizinho, na casa da tua igreja, Senhor, está batendo em retirada. Deus, abra a porta de emprego neste ano, que está para se findar, Senhor. Daqui uma semana estará, Senhor, passamos pelas festividades natalina, festividades da qual as pessoas estarão se deslocando das suas casas para estarem reunindo dentro das suas casas. Pai, mas eu te peço que o espírito natalino venha estar dentro das suas casas, porque na verdade as pessoas se reúnem para um grande banquete, mas se esquecem de homenagear o verdadeiro sentido do Natal, que da qual é o Cristo Jesus Cristo que se deu em propiciação dos nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Pai, eu oro em prol do meu casamento, da minha casa, da minha esposa. Pai, eu oro em favor da minha família, dos meus parentes, dos meus cunhados, das minhas cunhadas. Pai, eu oro em favor de cada um, perdoa os pecados deles. Pai, abra a porta de emprego. Deus, conceda a nós uma boa noite de sono. Para aqueles que estão aí cultuando a Ti, Senhor, através dessa live. Para aqueles que ainda ouvirão essa live. Para aqueles que estão aí, ó Pai, dentro da casa de Deus Te servindo. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Deus, visita a minha mãe com saúde. Pai, visita os meus tios, as minhas tias, os meus tios ali em Passa Quatro, ali na cidade de Cruzeiro, aqui na cidade de Olímpio, Noronha. Pai, a cada parente, aquele mais distante, o mais perto. Pai, traga saúde para aquele que perdeu. Deus, eu te peço, Senhor, traga de novo, Pai, restitui o matrimônio da qual foi desfeito. Pai, que obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria sejam desfeitos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque eu creio que há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra, há poder no Teu sangue. Em nome de Jesus eu profetizo vitória na cidade de Olímpio, Noronha. Para aqueles que estão em eminência, Pai. Pai, para aqueles que estão aí no legislativo, no executivo, no judiciário. Para aquele que está governando a nossa cidade, que Ele venha nos abrir, trazer porta de emprego para nós aqui, Senhor. Eu te peço e creio num grande reboliço, que o Senhor venha estar trabalhando em nome de Jesus. Assim eu abençoo a minha cidade, eu abençoo a todas as cidades ao nosso redor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os meus filhos, aos teus filhos. Que Deus abençoe a Jerusalém, a Israel. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido e querida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Compartilhe essa live com o próximo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa repreender o suicídio na tua casa, em nome de Jesus.
Espírito Santo. Ore por mim. Em nome de Jesus, eu repreendo. Dá um pedaço pro pai aí. Pega lá. Pede pra tia dar um pedação pro pai. Você pede pra mim, você traz pra mim, Janaína? Eu tô convidando aqui os amigos pra ver a live. Valeu. Olhar pra não cair.